Muito bem, vamos nesta aula trabalhar com a questão de continuidade de funções. Atenção, temos aqui um exercício dizendo estude a continuidade das funções abaixo. Então teremos que estudar a continuidade destas funções abaixo. Classifique os pontos de descontinuidades obtidos. Então, quando nós verificamos que esta função é descontínua em um certo ponto, nós teremos que classificar aquele ponto de descontinuidade que teremos obtido. Cuidado aí, segura o raciocínio, porque no final deste vídeo estarei deixando a explicação sobre este mapa mental, onde você saberá quando é que uma função será contínua, quando é que será descontínua eliminável, quando é que será descontínua não eliminável, quando é que a descontinuidade será chamada de descontinuidade de segunda espécie. Cuidado, pegue aí o fio do raciocínio, porque vamos traduzir primeiro estes exercícios em brincadeira das crianças, lembrando que neste canal já expliquei todo este negócio, é uma aula totalmente teórica, querido, você precisa acessar aquela aula. E também já expliquei o negócio sobre o ponto de vista gráfico, como estudar a continuidade de uma função no gráfico. Mano, vamos reduzir matemática sim em brincadeira das crianças. Eu sei que ainda há gente querendo exercícios desta natureza, então cuidado. Este link o link da resolução deste exercício poderá estar aí na descrição deste vídeo. Portanto, Pedro da Glória Valija aqui com a missão de rebentar matemática e traduzi-la em brincadeira das crianças. Seja bem-vindo ao canal Capa Desperta. Muito bem, queridos, eu já levei o tempo necessário, na verdade estava fazendo tempo para que desenvolvesse o gosto aqui pelo canal. E se você já gostou só da introdução, pode deixar um like aí, porque isto ajuda bastante o canal a crescer. Agora, sobre o ponto de vista de inscrever-se ou não, você decide aí. Agora, vamos a este negócio. Eu vou resolver dando passo a passo de sucesso nestes casos e depois vou dar aí o mapa mental conforme prometi. Agora, temos aqui o exercício 1, onde temos que estudar a continuidade das funções abaixo e classificar os pontos de descontinuidades obtidos. Atenção, você vai pegar este exercício, que é no caso o ponto 1, f de x igual a x menos 2 vezes x mais 3, dividido por x quadrado menos 6x mais 8. A função é contínua em todo o seu domínio, então para acharmos os pontos de descontinuidade é só acharmos os pontos nos quais a função não está definida. Que no caso, por ser uma expressão algébrica racional fracionária, ok? O seu domínio não pode ser zero. Então vou pegar o denominador igualar a zero. Neste caso é só isto. Pega o denominador igual a zero. Descubra os zeros do denominador. Os zeros do denominador vão corresponder aos pontos de descontinuidade desta função. Portanto, temos aqui uma equação quadrática. Eu tenho um vídeo aqui no canal, veja na descrição, irei deixar um vídeo no qual eu explico como achar os zeros da função quadrática sem ter que fazer nenhum cálculo. É o que eu vou usar aqui, para evitar ter que usar delta igual a b quadrado menos 4ac, depois a fórmula resolvente x1 e 2, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor de a. Então, nós podemos contornar estas duas fórmulas. Basta saber o seguinte, soma e produto, onde você olhando, aplicando o raciocínio da soma e produto, consegue ver que o valor de x1 vai ser igual aí a 2 e o valor de x2 aí vai ser igual a 4. Ok? Confira o vídeo na descrição deste vídeo, como resolver a equação quadrática sem ter que calcular o delta. Tá bom? Então, estes valores são o valor de x1 e x2 desta equação que corresponde a esta expressão do denominador. Muito bem. Estes dois valores vão corresponder aos pontos de descontinuidade. Então, achar os pontos de descontinuidade é achar os zeros do denominador. Feito isto, você precisa classificar esses pontos de descontinuidade, que podem ser classificados em descontinuidade eliminável, descontinuidade de primeira espécie não eliminável, ou podem ser classificados em descontinuidade de segunda espécie. É muito simples. Você vai fazer o seguinte: para poder classificar
É só pegar o 2, dar um penteleco e passar para lá, ficaria com x menos 2 igual a 0. Pega este 4, dá um penteleco, passa para cá, até deixa-me fazer por aqui. 2 penteleco passa para cá, fica x menos 2 igual a 0. Este passa para cá, fica x menos 4 igual a 0. Então agora vamos pegar estes fatores e vamos devolver aqui na nossa expressão. A função que tínhamos era f de x igual a x menos 2, x mais 3. Agora, no denominador tínhamos x quadrado. No denominador tínhamos x quadrado menos 6x mais aí o 8. Portanto, isto vai ser igual. Mantenha o numerador conforme se encontra, que é no caso o x menos 2, x mais 3. E o denominador escreva na forma fatorada, tá bom? Fatoriza o denominador, que no caso vamos escrever esta expressão, que é x menos 2, e esta expressão que corresponde aqui a x menos 4. Se for uma expressão quadrática, deve prestar bastante atenção no valor de a. Qual é o valor de a aqui? Ok? O valor de a é 1. Então, coloque aqui 1, que corresponde ao valor de a. Depois disto, é só simplificar o que for semelhante entre o numerador e o denominador. Veja que o meu numerador está fatorado, o denominador também está fatorado. Então, sendo esta expressão a mesma que esta, posso simplificar. E o que aconteceu é que eu passei a ter aqui uma função f de x, ok? Aqui é o sinal de implicação. F de x igual aqui a x mais 3 no numerador, no denominador é x menos 4. Veja qual é o novo zero do denominador. O novo zero do denominador é o x menos 4. X menos 4, se eu igualar a 0, tenho x igual a 4, ok? Então só ficou um ponto de descontinuidade. Significa que aquele ponto que foi possível removê-lo, ok? Nesta simplificação, ele é chamado de ponto de descontinuidade eliminável. Veja só, esta parte, este aqui, foi possível eliminar com este. E isto aqui vinha disto. E isto aqui vem de x igual a 2. Então, classificando os pontos, nós vamos dizer que x igual a 2 é um ponto de descontinuidade eliminável. É um ponto de descontinuidade eliminável ou simplesmente um ponto de descontinuidade removível. Removível. Tão simples quanto água, mano. Simples quanto água. Agora, o ponto x igual a 4, ele representa um ponto de descontinuidade não eliminável. Só que o que acontece é que se nós estudarmos os limites laterais em relação ao ponto 4, nós vamos perceber que os limites laterais, nós vamos estudar, por exemplo, o limite de f de x com x tendendo para 4 à direita. Vamos observar o seguinte, que um dos limites laterais vai dar infinito. Como assim? Veja só o seguinte, temos limite, vou até fazer aqui, limite de f de x com x tendendo para 4 à direita teria o limite do meu f de x. Veja só o que ficou para mim. Ficou esta expressão aqui. Então, vou pegar a expressão que, no caso, corresponde aí a x mais 3 sobre x menos 4, com x tendendo para 4 à direita. Ok, 4 à direita é o seguinte. Você tem o número 4, tem o eixo do x. 4 à direita estamos no 4, mas é um pouco mais que 4. Talvez seria 4,000001, não é? É um pouco mais que 4, mas é 4, ok? É um pouco mais que 4. Ele está à direita do 4. Então, significa que teria aqui no lugar de x ter que colocar 4. É um pouco mais que 4, tá bom? É um pouco mais que 4. Então, teria 4 mais 3, que daria aqui 4 menos 4. Ok? Então, 4 mais 3, lembrando que este 4 é um pouquinho mais. Não precisa colocar este sinal mais aqui, ok? Isto é apenas na nossa aula. Então, 4 mais 3 vai dar aqui o 7. Agora, 4 menos 4 vai dar 0. Mas preste atenção que este 4 aqui é maior que este.
porque eu disse que é um pouco mais que o 4. Por quê? É um limite a... O x tende à direita do 4. Então é 4 um pouquinho mais. Quer dizer que aqui vai ser um 0 obtido à direita. Ok? Então, este sinalzinho mais este sim é importante. Precisamos colocar, diferenciar os zeros quando se trata de limites laterais. Agora, 7 dividido por 0 vai dar infinito. Por quê? Qualquer número dividido por 0 é infinito. Só que vai ser um infinito obtido na divisão de 7 por um número que tende para o positivo. Então, será infinito positivo. Veja só que o limite lateral à direita vai dar infinito. Se um dos limites laterais dá infinito, nós temos uma descontinuidade de segunda espécie. Tá bom? Então, o que a gente conclui? A gente conclui aqui que x igual a 2 é um ponto de descontinuidade eliminável, ou seja, não removível. Mas o x igual a 4 vai ser um ponto de descontinuidade de segunda espécie. Ok? X igual a 4 vai ser um ponto de descontinuidade. Ponto de descontinuidade de segunda espécie. Tá bom? Isto é bastante importante. Então, classificamos aqui os pontos. Em algumas análises, vocês vão notar que há quem chama este x igual a 4 do ponto de descontinuidade não removível. Na verdade, não é uma análise muito profunda. Na análise mais profunda que nós fizemos, o x igual a 4 representa um ponto de descontinuidade de segunda espécie. Portanto, eu quero vos dizer dar aqui um segredo. Aquele ponto que sempre eliminamos, ele sempre será um ponto de descontinuidade eliminável. Agora, aquele ponto que não conseguimos eliminar aqui no denominador, ele sempre vai representar um ponto de descontinuidade de segunda espécie, certo? Então, aperta um like aí e vai se inscrevendo se você chegou até essa parte de vídeo e ainda não está inscrito no canal Capa de Esperta. Aqui vamos reduzir matemática em brincadeira das crianças. Agora, o segundo exercício, eu só vou dar aqui uma visão, que é um lance para que você consiga terminar a resolução e vai deixar a classificação aqui nos comentários. Portanto, no número 2, nós temos a função g de x igual a x cubo mais 2x quadrado sobre x quadrado menos 4. Só para quem entendeu, como achar os pontos de descontinuidade? Para achar os pontos de descontinuidade, é só pegar o denominador e igualar a zero. Então, como é uma equação quadrática, você vai fazer o seguinte, vai resolver a equação quadrática conforme sabe. No caso, por ser incompleta, dá um penteleco no menos 4, ele passa para lá zangado e altera o sinal. Na hora de ter que remover o quadrado, lembre-se de colocar mais ou menos e fica a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4, em todas as partes do mundo, é igual a 2. Então, nós temos x igual a menos 2 ou x igual a 2, não é? Como solução da equação quadrática. Então, como pontos de descontinuidade, nós temos x igual a menos 2 e temos x igual a 2. Ok? Então, os pontos de descontinuidade são esses. Agora, na hora de ter que classificar um deles, você sabe que se for possível remover, será uma descontinuidade eliminável ou removível. Se não for possível remover, será uma descontinuidade de segunda espécie. Então, como tratar este negócio? Você vai pegar g de x igual aqui a x ao cubo mais 2x quadrado sobre aqui x quadrado menos 4. Muito bem. O que a gente faz agora? A gente fatoriza. E como fatorizar? Aqui tem x cubo, aqui tem x quadrado. Então, o que você vai fazer? Qual é o x de menor grau? Uma vez que todos eles têm x, não é? Todos eles têm x. Então, o x de menor grau é o x quadrado. Então, você vai evidenciar o x quadrado. E aqui, era x cubo. Então, fazendo 3 menos o 2 aqui, fica x elevado a 1. Mas, ok? Aqui tirei todo o x quadrado. Fica apenas o 2. Então, fica 2. De tal forma que, fazendo x quadrado vezes x, dê x ao cubo. X quadrado vezes 2 deve dar 2x ao quadrado. Sobre como fatorar aqui o denominador. É só lembrar-se disto, querido. O denominador tem como zeros estas expressões aqui. Dás um penteleco no menos 2 para cá, fica x mais 2 igual a 0. Dás um penteleco, fica x menos 2 igual
a zero. Portanto, o denominador passará a ser constituído aqui por x mais 2, aqui por x menos 2. O valor de a, uma vez que é uma expressão quadrática, tá bom? O valor de a aqui, quanto é? Aquele valor em frente a x ao quadrado é 1. Então, coloque lá o 1. E corta o que for semelhante. Depois me diga aí qual desses pontos representa uma descontinuidade removível e qual deles representa uma descontinuidade. Agora, quanto ao exercício da linha H, idem, mesma coisa, só que na hora de fatorar o numerador, você deve entender que é 1 vezes aqui o x menos 4. Ache os zeros do denominador e tente fazer a simplificação. Classifique os pontos e deixe nos comentários. Queridos, isto daqui é brincadeira das crianças. Agora, vamos aqui ao mapa mental que eu disse que passaria para todos que ficarem até essa parte do vídeo. Quando é que uma função será contínua? A função será dita contínua quando o seu limite à esquerda for igual ao limite à direita e for igual à função num determinado ponto. Então, estes limites laterais, e limite lateral à esquerda e limite lateral à direita, devem ser iguais a um certo valor finito, um valor numérico. Então, estamos a dizer que o limite à esquerda, o limite à direita e a função no ponto estão a dar um mesmo valor que talvez será um certo número b. Então, quando isto acontece, dissemos que a função é contínua. Agora, quando é que a função será descontínua? Ok? A função será descontínua quando estes três não forem iguais. Quando estes três não forem iguais, a função é descontínua. Agora, nos tipos de descontinuidade, existe o seguinte. Existe descontinuidade de primeira espécie e existe descontinuidade de segunda espécie. Quando é que a descontinuidade será de segunda espécie? A descontinuidade é de segunda espécie quando pelo menos um dos limites laterais, ou à esquerda ou à direita, dê-te aí infinito como resposta, podendo ser positivo ou negativo, tá bom? Se um dos limites laterais der infinito, a descontinuidade é de segunda espécie. Agora, se nenhum dos limites laterais der infinito, ou seja, todos os limites laterais, tanto à esquerda quanto à direita, sempre me darem um certo valor numérico, nós vamos chamar de descontinuidade de primeira espécie, tá bom? Na primeira espécie, temos descontinuidade eliminável. Esta aqui é a primeira espécie, tá bom? Primeira espécie. Esta aqui, na primeira espécie, temos descontinuidade eliminável e temos descontinuidade de primeira espécie não eliminável. Então, temos eliminável, não eliminável. Agora, quando é que será eliminável? Será eliminável quando os limites laterais forem iguais. Veja só, o limite à esquerda é igual ao limite à direita. Foquem nisto, tá bom? Se os limites laterais forem iguais, teremos uma descontinuidade eliminável. Por que é descontinuidade? Porque, embora os limites laterais são iguais, eles são diferentes com a função no ponto. Em estudo, que no caso é o ponto A. Agora, quando é que a descontinuidade não é eliminável? A descontinuidade de primeira espécie não é eliminável quando, embora os limites laterais vão definir uma descontinuidade de primeira espécie, porque os limites laterais, nenhum deles deu infinito. Esses limites laterais são diferentes, ok? Os limites laterais são diferentes. Então, eles dão um valor numérico, mas são diferentes. É uma descontinuidade de primeira espécie não eliminável. Queridos, God bless, God bless, God bless, abraço. Lembre-se de compartilhar este vídeo porque muita gente está precisando deste conteúdo. Meu nome é Pedro da Glória Avalis, com a missão de reduzir matemática em brincadeira das crianças. Um forte abraço de Maputo e para ti que é moçambicano, tem muita novidade aí na descrição. God bless.